Você criou uma declaração chamada Declaração de Presença. Você poderia explicar essa declaração? Essa declaração nasceu para me ajudar pessoalmente. Quando eu acordo de manhã, a coisa mais importante que eu faço é aprender a viver a presença de Jesus em mim. O cristianismo só funciona porque Cristo habita em nós através do Espírito Santo. Então a declaração que eu uso é mais ou menos assim: Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim. Porque para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos. Essa declaração que eu faço e que eu uso nas minhas mensagens é uma maneira de lembrar a gente que Cristo em mim faz a vida cristã funcionar, porque Ele é a vida cristã. E quando a gente fala a vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim, eu estou falando de Jesus que habita em mim, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então é uma maneira de eu realmente aprender que Cristo é tudo e quem tem Jesus realmente tem a vida cristã. Então, a declaração que tem sido uma bênção na minha vida, então eu ensino essa declaração nas igrejas, nos retiros, para ajudar a pessoa a aprender o que é viver Jesus Cristo. Você usa mais a palavra receber do que a palavra fé. Receber e fé são a mesma coisa? Na minha mente e também no meu estudo bíblico, eu creio que as palavras são iguais. A palavra fé é uma palavra que às vezes as pessoas têm dificuldade em definir o que é. Então eu uso a palavra receber porque a pessoa ouve essa palavra e ela tem uma ideia boa do que é receber. Receber significa alguém quer dar alguma coisa e eu posso receber aquilo, eu posso negar aquilo e não receber aquilo. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala que para ter fé temos que crer que Deus é e que Ele é generoso. Então, é impossível agradar a Deus sem receptividade. A ideia que eu tenho na minha mente sobre fé é que nós temos uma tendência, como seres humanos, de achar que o segredo da espiritualidade é fazer, a praticar disciplinas espirituais, ir para a igreja, jejuar. Então, a gente sempre está tentando ser espiritual fazendo coisas, mas a realidade é que o justo viverá pela fé, o justo viverá pela receptividade. Então, se a pessoa quer ser espiritual, a primeira coisa que ela tem que aprender é receber bem. Não fazer bem, mas receber o amor de Deus. Deixar Deus ser Deus, deixar Deus ser generoso, porque Ele é generoso, e eu parar de pensar que eu tenho que merecer o amor de Deus. Não, o amor de Deus é uma dádiva. Jesus vem para mim de graça. Minha responsabilidade é ter fé ou receber bem. E o que significa graça na vida cristã? Graça é uma das palavras mais lindas na língua portuguesa, na língua inglesa, em qualquer língua. Essa palavra graça, ela é linda. Graça para mim é uma palavra que descreve que Deus é sempre generoso. Eu gosto de pensar assim, graça é Deus nos dando o que Ele exige de nós. Por exemplo, Deus é um Deus santo. Ele exige de nós uma vida santa. Ele exige de nós uma vida perfeita. Mas como é que eu vou produzir uma vida santa? Como é que eu vou viver uma vida perfeita? É impossível. Então Deus mandou seu Filho Jesus para literalmente ser a minha vida perfeita. Ser tudo que Deus exige de mim. Então graça, para mim, é Deus me dando o que Ele exige de mim. E quando você vive pela graça, você vive através da generosidade de Deus. Quer dizer, você vive crendo
que Deus dá para nós tudo. E quando você começa a viver pela graça, ou viver na graça, você descansa. E quando você começa a descansar, sua vida interior começa também a descansar. E quando a sua vida interior descansa, amar não é tão difícil. E quando você vive pela graça, você vive através daquilo que Deus dá. E o que Ele nos deu é Jesus. E o Espírito Santo traz essa graça para nós. E no livro A Vida que Satisfaz, é falado muito sobre escassez e abundância. O que é isso? Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e 2, você vê um mundo perfeito. Você vê um casal, o primeiro casamento, Adão e Eva, vivendo em harmonia, um casal vivendo sem barreiras. E uma coisa que chama muita atenção é que não tem sensação de falta nos primeiros 2 capítulos da Bíblia. Mas quando você chega em capítulo 3 de Gênesis, Satanás chega para tentar esse casal. E ele começa com a Eva. Ele coloca na mente dela um pensamento de escassez, de falta. Ele coloca na mente dela que ela precisa de alguma coisa para ser uma mulher completa, uma mulher assim perfeita. Ele fala que ela precisa do conhecimento do bem e do mal. Quando ela recebe essa ideia que está faltando, aí ela comeu da árvore do bem e do mal, ela pecou. Quando Adão viu ela comer, ele também comeu, porque ele estava sentindo falta dela e falta do que ela tinha, e ele não queria perdê-la. Então, a base do pecado no ser humano é uma sensação assim: se eu não agir, eu vou ter falta. Se eu não buscar, eu vou ter falta. Então, quando Jesus veio para o mundo, ele veio oferecendo para nós uma oferta de abundância. Ele diz: quem crê em mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Ele falou para a mulher samaritana: eu posso ser em você uma fonte de água viva jorrando. E Jesus ofereceu para nós abundância. Ele falou que ele veio para que a gente tenha vida plena, ou vida abundante. Então, é muito perigoso, na minha própria vida, na vida de qualquer pessoa, quando nasce em mim uma sensação de falta. Por isso a gente fala: quem tem Jesus não tem falta de nada.